Olá, bem-vindos a mais uma videoaula sobre gramática. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre crase, que é um assunto muito importante para quem quer dominar a língua escrita. Então, pega caneta, um caderno e se liga nas dicas para você dominar o assunto da crase. Mas antes, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe este vídeo para que muito mais pessoas possam compreender o uso adequado da crase. Então vamos lá. A palavra crase é de origem grega e significa fusão, mistura. Na escrita, utilizamos o acento grave, que é esse sinal à esquerda, para indicar a crase. E o uso adequado do acento grave consiste em aprender a verificar a ocorrência simultânea de uma preposição em um artigo ou mesmo de um pronome, como nós vemos no exemplo. Em vou à escola, observe que há dois as, uma preposição e o artigo feminino a. E, obviamente, quando nós pronunciamos, não pronunciamos os dois as separadamente, uma vez que ocorre uma fusão, uma mistura da preposição a com o artigo feminino a. Por isso, em vez de pronunciarmos vou à escola, pronunciamos vou à escola. E, nesse caso, o a, obviamente, é craseado. Vamos observar outros exemplos. Conheço a aluna e refiro-me à aluna. Mas por que no primeiro caso não ocorre crase e no segundo caso ocorre o uso da crase? É neste momento que você percebe a necessidade de compreender a regência, seja a regência verbal ou regência nominal. E o que seria a regência? Basicamente é quando uma palavra, seja um verbo ou mesmo nome, exige uma preposição para que se possa ligar a uma outra palavra através dessa preposição. E aí ocorre também o conceito de transitividade verbal, que é quando o verbo é transitivo direto ou transitivo indireto. E tudo isso você deve ter um domínio básico para que possa compreender melhor o uso da crase. Então, o verbo conhecer ele é considerado verbo transitivo direto, que é aquele verbo que não exige uma preposição para que se ligue ao seu objeto. Então, em conheço a aluna, a expressão a aluna não tem preposição, somente o artigo feminino a, uma vez que o verbo conhecer não exige preposição. Por isso, obviamente, não ocorre crase, certo? Já em refiro-me à aluna, observe que aí ocorre a preposição a, uma vez que o verbo referir exige a preposição a. Quem se refere a algo ou mesmo a alguém. Por isso, como houve a fusão da preposição a com o artigo feminino a, haverá a crase. Então, fica refiro-me a aluna. Obviamente que na pronúncia a gente não vai pronunciar esses dois as, ok? Então, a dica que fica é: a crase é possível desde que o termo seguinte seja feminino e admita o artigo feminino a, ou mesmo se o termo seguinte for um dos pronomes aquele, aquela ou aquilo. E, obviamente, tem de haver também a preposição a. É por isso que eu quero que você preste atenção nesta ilustração a seguir. Observe, eu tenho a preposição a, mas o artigo feminino a, obviamente, vai ocorrer a crase, ou seja, o a vai ser craseado, certo? No entanto, é óbvio que nós sabemos que a maioria das pessoas não dominará a existência ou não de uma preposição ou mesmo do artigo feminino a. Então, vamos ver uma maneira de verificar se existe um artigo feminino a ou um pronome demonstrativo a ou as após a preposição a. E o que você deve fazer é colocar uma palavra masculina no lugar da feminina, que, nesse caso, se surgir a formação ao, que é a combinação preposição a mais artigo ou, ocorrerá crase antes do termo feminino, como nos exemplos. Observe aí. Conheço a aluna. Pode surgir a dúvida. Conheço a aluna vai ser craseado ou não? Transforme no masculino. Conheço o aluno. Opa, então não vai haver crase, uma vez que não é conheço ao aluno, ok? Porque o verbo conhecer, como dito anteriormente, é verbo transitivo direto e não exige preposição. Já no caso, refiro-me à aluna, ocorre crase sim. É só a gente fazer o teste. Vamos colocar o masculino. Refiro-me ao aluno, ou seja, ocorreu aí a combinação entre preposição a e artigo masculino o.
Então, nesse caso, refiro-me a aluna será craseado, ok? Mas atenção, lembre-se sempre de que não basta provar a existência da preposição a ou do artigo a. É preciso provar que existem os dois simultaneamente, tá certo? Após essa explicação, vamos analisar o seguinte. Em pediu à esposa que trouxesse os documentos, ocorre o não crase. Se está na dúvida, coloque no masculino. Pediu ao esposo. Pediu ao esposo que trouxesse os documentos. Portanto, em pediu à esposa que trouxesse os documentos, será craseado, uma vez que houve a junção da preposição a com o artigo feminino a, ok? Agora, observe essa dica de crase diante de nome de lugares. E quando houver o nome de lugares, você pode usar a seguinte dica. Se eu vou a e volto da, crase a. Mas, se eu vou a e volto de, crase para quê? Como nos exemplos a seguir. Eu vou à Argentina. Eu vou à Argentina e eu volto da Argentina. Portanto, nesse caso ocorre a crase. E eu vou a Porto Alegre. Eu vou a Porto Alegre e volto de Porto Alegre. Portanto, crase para quê? Não ocorre crase aí, tá certo? E nós temos ainda, eu vou a Natal, mas eu volto de Natal. Portanto, em eu vou a Natal também não ocorre crase. Já com a frase, eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. Portanto, nesse caso também ocorre crase. Mas afinal, quando não usar a crase? Não se usa crase diante de substantivos masculinos, como nos exemplos andamos a cavalo, fomos a pé e passou a camisa a ferro. Observe que as palavras cavalo, pé e ferro são masculinas, portanto, não ocorre crase. Também não ocorre crase diante de verbos no infinitivo, como nos exemplos a criança começou a falar, ela não tem nada a dizer e estavam a correr pelo parque, e mesmo estou disposto a ajudar. Observe que os verbos falar, dizer, correr e ajudar estão no infinitivo, e diante de verbos no infinitivo não ocorre crase. Não ocorre crase também diante da maioria dos pronomes e das expressões de tratamento, com exceção das formas senhora, senhorita e dona. Então, em diga a ela que não estarei em casa amanhã, não ocorre crase, certo? Outro exemplo, entreguei a todos os documentos necessários. Aí, além de tudo, a palavra todos é um pronome indefinido e também diante de pronomes definidos não vai ocorrer crase, tá certo? Outro exemplo, ele fez referência a Vossa Excelência no discurso de ontem. Portanto, diante desse pronome de tratamento, Vossa Excelência, não haverá crase. Também não haverá crase diante de numerais cardinais, a não ser que os numerais estejam indicando horas. Então, em chegou a 200 o número de feridos, não ocorre crase. E daqui a uma semana começa o campeonato, também não ocorre crase, tá certo? Uma outra dica para não se usar a crase é diante de palavras repetidas, como cara a cara, dia a dia, frente a frente, etc. Tá certo? Então, com palavras repetidas não ocorre crase. Então, quando devemos usar a crase? Usamos crase diante de palavras femininas. Obviamente, a gente deve observar se há a junção da preposição a com o artigo feminino a, tá certo? Exemplo, amanhã iremos à festa de aniversário de minha colega. Nesse caso ocorre crase, porque o verbo ir exige preposição a, quem vai a algum lugar. E a palavra festa é feminina e exige o artigo feminino a. Portanto, nesse caso ocorre crase. Outro exemplo, sempre vamos à praia no verão. Nesse caso também houve a junção da preposição a com o artigo feminino a. E, portanto, quando houver essa junção de a mais a, haverá a crase. Um outro exemplo. Ela disse à irmã o que havia escutado pelos corredores. E aí, o verbo dizer, quem disse a alguém, exigiu preposição a. E, nesse caso, se uniu ao artigo feminino a, que é exigido pela palavra irmã. Portanto, ocorre crase também. Também usaremos crase diante da expressão a moda de, mesmo que esta expressão esteja subentendida. Exemplos. O jogador fez um gol à moda Ronaldo. Mesmo que a gente oculte a expressão moda de, se eu disser o jogador fez um gol a Ronaldo, indica que está subentendido a moda de, portanto, haverá crase. Outro exemplo. Usava sapatos a Dom Pedro. É o mesmo caso. Ainda que a expressão moda de esteja ocultada, haverá crase, tá certo? E por fim, o menino resolveu vestir-se
a lampião. Mais uma vez, se a expressão moda de estiver ocultada ou não, haverá crase do mesmo jeito. Também usaremos crase na indicação de horas, como foi dito anteriormente. Portanto, em acordei às 7 horas da manhã, haverá crase. Outro exemplo, elas chegaram às 10 horas. Então, haverá crase também, uma vez que há indicação de horas. E por fim, foram dormir à meia-noite, também haverá crase. Nós usaremos crase também em locuções adverbiais prepositivas ou conjuntivas femininas, como nos exemplos à tarde, às pressas, à medida que, à noite, às claras, às escondidas, à força, à vontade, à toa, etc. Ou seja, em qualquer locução adverbial prepositiva ou conjuntiva feminina, nós usaremos crase. No entanto, há casos em que o uso da crase será facultativo, que é diante de pronomes possessivos femininos, como por exemplo, não dão valor à sua opinião. Observe que a palavra sua é um pronome possessivo feminino e, nesse caso, o uso da crase será facultativo. Portanto, poderia ser, como no primeiro exemplo, com a crase, ou mesmo como no segundo exemplo, sem a crase. O uso da crase também é facultativo antes de nome próprio feminino, como no caso, fizemos referência a Fernanda. E nesse caso, você poderá escolher usar ou não a crase. Há ainda o uso facultativo de crase diante da preposição até antes de substantivo feminino, como no exemplo, chegaram até a praia e desistiram de nadar. Nesse caso, você pode escolher usar ou não a crase. E agora que você já teve as dicas sobre o uso da crase, vamos praticar. E a dica é, pause o vídeo e volte logo após para analisar as respostas, tá certo? E aí, conseguiu responder? Então vamos observar. Assinale a alternativa em que o uso da crase é obrigatório. E a resposta é letra D. A expressão às vezes que está craseada é um uso obrigatório de crase, uma vez que ocorre aí um adjunto adverbial feminino, às vezes. E nós podemos observar que na letra A o uso de crase ele é inadequado, uma vez que a preposição para não exige crase. Com a preposição para, você não vai utilizar a crase, tá certo? Já na B, o uso da crase é facultativo, mas a questão pede o uso obrigatório, tá certo? E por que na letra B o uso é facultativo? Porque está diante de um pronome possessivo feminino, o pronome sua. Na letra C, o uso também é facultativo, uma vez que está diante da preposição até, e com a preposição até, o uso da crase também será facultativo. Já na letra E, o uso da crase também é facultativo, uma vez que diante de pronomes possessivos femininos, o uso será facultativo. E aí ocorre o pronome nossa, que é um pronome possessivo feminino. Na segunda questão, diz o seguinte, das frases abaixo, apenas uma está correta quanto à crase, assinale-a. E a resposta é letra A. Isso mesmo, em devemos aliar a teoria à prática, ocorreu o uso da crase de maneira adequada. E se a gente for analisar as outras alternativas, veremos que na letra B o uso da crase é inadequado, uma vez que diante da palavra duas não ocorre crase, a não ser que o numeral esteja indicando horas, o que não é esse caso. Já na letra C, o uso da crase também está inadequado, uma vez que não se usa crase diante de verbos no infinitivo. Então, a discutir não exige crase, certo? Então, nesse caso, a crase é inadequada. Na letra D, o uso da crase também está inadequado, pois, diante de palavras repetidas, não ocorre crase, tá certo? E na letra E, o uso da crase está inadequado porque não há plural com plural, há aí o singular com o plural. Então, observe, quando você perceber que há uma preposição no singular e a palavra feminina estiver no plural, não ocorrerá crase. Nesse caso, na letra E, ocorreria crase se a preposição estivesse também no plural. Ou seja, se a frase fosse escrita assim, ele parecia entregue às tristes cogitações, aí sim seria admitido o uso da crase. Portanto, a alternativa correta é realmente a letra A. Na questão seguinte diz, todas as alternativas estão corretas em relação ao uso da crase, exceto. E a resposta é letra D. Por que o uso da crase está inadequado na letra D? Porque diante de verbos no infinitivo não se admite crase, ok? Isso aí está no infinitivo, tá certo? Portanto, a letra D é a resposta.
Mas vamos analisar por que as outras alternativas estão corretas. Na letra A diz, ela adora arroz à grega. E nesse caso, ocorre a expressão a maneira de ou a moda de. Arroz à grega, portanto, se admite a crase, tá certo? Letra B, Carlinha comprou o violão à vista. Opa, a expressão à vista é um adjunto adverbial feminino, portanto, exige a crase. E na letra C, diz, Regina foi à Itália. Só fazer aquele teste. Se eu vou à Itália e eu volto da Itália, haverá crase. Se eu vou a e volto da, crase a. Portanto, a crase também foi usada de maneira correta, tá certo? E realmente, apenas na letra D não se admite o uso da crase. Então, essas foram dicas objetivas sobre o uso da crase. Eu sugiro que você assista o vídeo mais de uma vez, faça suas anotações, que assim você vai compreender melhor o uso da crase. No mais, muito obrigado e não se esqueça de deixar seu like nem de se inscrever no nosso canal. Até logo!